Glória a Deus. Irmão, vou contar uma história parecida com a parábola do filho pródigo. E diz assim: um pai, como na parábola do filho pródigo, também tinha 2 filhos. Um deles resolveu partir para distante, pois queria ser livre para levar a sua vida da maneira como bem entendesse. Nesta região distante, onde fora habitar, fez muitas amizades que o levou para os caminhos maus. Vícios, drogas, prostituição. Gastou tudo o seu dinheiro para sustentar os seus vícios. Ele começou a roubar, depois a matar, e como o tempo tornou-se um bandido de alta periculosidade. Em toda aquela região foi caçado pela justiça, julgado e condenado à morte. E aquela sentença foi marcada, o dia e a hora. Lá na casa do seu pai, o velho já estava perto de morrer, e com muitas saudades do seu filho, e queria vê-lo antes de fechar os olhos. Ao menos pela última vez, pediu ao outro filho que havia ficado em sua companhia que fosse procurar o seu irmão, e quando o encontrasse, o trouxesse de volta para casa a qualquer custo. E aquele rapaz saiu à procura do seu irmão. Caminhou vários dias, subiu morros, descendo, passando por vilas, aldeias e povoados, sem encontrar o seu irmão. Quase desistindo da busca, ele sentou-se numa encruzilhada para descansar. Parando para descansar um pouco, quando viu, para seu espanto, várias pessoas surgindo de várias direções e caminhavam para um só local. Foi quando, não cabendo de curiosidade, o jovem perguntou para um daqueles passageiros: por favor, por que todas estas pessoas estão caminhando para um só local? Haverá algum acontecimento importante para na frente? Foi quando o caminhante respondeu para ele: sim, haverá a execução de um réu. Um homem foi condenado à morte, e o juiz de toda a região convida toda a população para assistir à morte desse réu em praça pública, e estamos indo para lá. O jovem se interessou, resolveu ir também, acompanhando aquela caravana. Chegando na pracinha central daquele povoado, já estavam muitas pessoas. Um palanque armado e uma forca. O réu seria enforcado. O juiz começou o cerimonial e pediu que trouxessem o réu para que todos o conhecessem. O réu veio ladeado por 2 guardas, algemado e com um capuz na cabeça. O juiz deu ordem para que tirassem o capuz da cabeça do réu. Quando o capuz for tirado, tal não foi a surpresa para o rapaz que estava lá no meio da multidão. Quando
quando olhou e reconheceu o seu irmão, ficou muito nervoso. O seu irmão, que o seu pai pediria que viesse buscar, agora seria morto. Antes de executar o réu, o juiz fazia 3 perguntas, 2 para o réu e 1 para a plateia, em sua frente. A primeira pergunta para o réu foi a seguinte: você reconhece todos os seus crimes e sabe que não é digno de viver? O réu respondeu: sim, eu o reconheço, os meus crimes, e sei que mereço a morte. A segunda pergunta foi: você gostaria de dizer alguma palavra antes de morrer? E o réu respondeu: não, eu só queria poder dar um abraço no meu pai. Faz muitos anos que estou longe da casa. Aqui ninguém me conhece. Sou de uma região muito distante daqui. Portanto, não tenho mais nada a dizer. A terceira pergunta o juiz fez para a plateia, à sua frente: alguém aqui, por acaso, gostaria de morrer no lugar deste réu? Que expectativa tremenda! Todos olhando para a cara do outro. Quem seria louco de morrer no lugar de um bandido de alta periculosidade, que tanto mal fizera para toda aquela gente? Foi quando lá no meio da multidão um braço se ergueu e veio correndo para a frente do palco, afastando a multidão, fazendo um caminho. O réu, quando olhou para o seu benfeitor, reconheceu o seu irmão e gritou para o juiz e toda a multidão: não! Esse aí não merece isso, ele é bom. Em seguida, acometido de forte emoção, perdeu os sentidos e desmaiou. Enquanto o réu estava desmaiado, o juiz perguntou ao seu benfeitor por que ele queria morrer no lugar daquele homem tão mau e tão perigoso para toda aquela região. Então o rapaz respondeu: ele é meu irmão e meu pai pediu que eu viesse buscá-lo e quando o encontrasse, o levasse de volta para casa a qualquer custo. Como ele só pode voltar se alguém tiver que morrer no seu lugar? Então eu quero morrer no lugar dele. Mas quero que ele volte para casa e se reconcilie com meu pai. E entregou-se a forca no lugar do seu irmão. Quando o réu voltou a si, tornando do desmaio, já era tarde demais. O seu irmão, inocente e bom, estava enforcado no seu lugar. Ele chorou muito e voltou para casa e reconciliou-se com seu pai. Meus irmãos, isso é uma história maravilhosa. Gostei muito desse livro. Aqui embaixo ele diz, para conclusão, a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. E o versículo 23 do mesmo capítulo
nós temos a resposta, o porquê de tudo isso. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus não viu um justo sequer na terra. Todos nós estávamos em pecado. Fomos condenados à morte por causa de nossos crimes, pecados. Estávamos distantes da casa do Pai e Deus não se conformou com a nossa condição e nos enviou o seu Filho unigênito para nos buscar, e nos encontrando condenados por causa de nossos pecados, ele se ofereceu para morrer na cruz cruel em nosso lugar. Que você, caro leitor, possa refletir no grande amor de Jesus por você, anulando a tua sentença e ainda te dando a vida eterna junto a Deus. Volta para Jesus.